Olá, alunos do curso Argos, meu nome é Marcelo, eu sou formado em História e Estudo Política Internacional com algum grau de profundidade há 4 anos. O objetivo dessa aula é apresentar de maneira esquematizada e concisa o processo de formação da Europa. Quando falamos do histórico da integração europeia, é de vital importância lembrar o contexto internacional que levou a um projeto tão ambicioso e completamente inaudito para a época. As duas grandes guerras mundiais praticamente destruíram não só as economias europeias, mas também suas sociedades. A Europa deixa de ser o polo dominante no continente e fica totalmente exposta aos caprichos das grandes potências, agora Estados Unidos e a União Soviética. Sobretudo a última, que alimentava o desejo de expansão de sua revolução. Dessa forma, França e Alemanha Ocidental, nas figuras de Schuman, Monet e Adenauer, conscientizam-se da necessidade de superação das suas rivalidades históricas, com o objetivo da própria sobrevivência política e econômica da Europa. Então nós temos o primeiro mecanismo desse processo de integração. Ele é formado em 1948, é a OSCE, chamada de Organização Europeia de Cooperação Econômica. Ela foi consolidada no final da Segunda Guerra Mundial com o objetivo de aprofundar as relações entre os países europeus de forma a melhor enfrentar a crise. Ela também cuidou da administração dos recursos do Plano Marshall, que, como vocês sabem, é de 1947. Ela ainda não é uma organização voltada para a integração econômica. É uma organização voltada apenas para a cooperação econômica em contexto de crise, a crise do pós-Segunda Guerra Mundial. A OSCE será extinta em 61 e será substituída pela OCDE, que vocês conhecem como o Clube dos Ricos, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Essa, que é a OCDE, não é apenas mais uma organização europeia. Por que nós estamos falando da OSCE? Porque ela foi a primeira organização. Ela não tem muita importância, então talvez vocês possam relevar esse detalhe. Importante mesmo será a próxima organização que a gente vai falar, que é a SECA. Em 1951 nós temos o Tratado de Paris, que vai criar a SECA. A SECA é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. É a primeira comunidade voltada para a lógica integradora. Ela dá origem ao processo integrador, portanto ela tem bastante importância no nosso estudo. São 6 os países participantes. França e Alemanha, como vocês sabem, são o eixo fundamental do processo de integração europeu, e a Itália e o Benelux. O Benelux é Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Apenas para recapitularmos quem são os 6 países: França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Jean Monnet, o francês Jean Monnet, é o grande idealizador do processo comunitário, e Robert Schuman vai ser o ministro francês que vai executar a ideia. São os impulsionadores desse processo. E quais foram os objetivos da SECA? O primeiro é político, como a gente já viu, isso é neutralizar a rivalidade franco-germânica, e o segundo é econômico, é estabelecer um mercado comum para o carvão e aço, melhorar e articular a indústria pesada dos membros. A escolha desses setores não é aleatória, esses são os setores mais dinâmicos e fundamentais da economia europeia. A siderurgia, após a guerra, é o setor mais dinâmico e o carvão, fonte de energia. É só lembrar da região da Alsácia-Lorena e todo o papel que ela teve nas 2 guerras mundiais. Uma observação importante é que nós já temos supranacionalidade na SECA, que é a alta autoridade para o carvão e aço. Bom, o próximo passo no processo de integração da Europa foi em 1957 os Tratados de Roma, que eles vão dar origem a 2 comunidades que não existiam. Então nós vamos ter em 51 a SECA com a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, e agora mais 2 comunidades criadas pelos Tratados de Roma, que, como veremos, será a CEE, que é a Comunidade Econômica Europeia, que tem o objetivo de promover um mercado comum amplo dentro da Europa no prazo de 12 anos, e dentro da CEE nós já temos uma política agrícola comum, a PAC. Os Tratados de Roma também vão criar a Euratom, a Comunidade Europeia do Átomo. O objetivo da Euratom é criar um ambiente comunitário nesse setor extremamente sensível. É a única das 3 comunidades que ainda existe no dia de hoje. A gente vai ver logo adiante que a Comunidade Econômica Europeia vai ser extinta, a SECA vai ser extinta, melhor dizendo, ela vai ser incorporada a novos organismos, mas a Euratom ainda existe. Bom, passando por estudo da década de 60, a gente vai ver que os anos 60 foram muito ruins para a Europa. Por que eles foram muito ruins? Basicamente pela postura do presidente Charles de Gaulle da França. O Charles de Gaulle vai sistematicamente rejeitar o aprofundamento da integração em bases federativas. Ele criticava qualquer tipo de iniciativa que ampliasse a supranacionalidade e afetasse a vontade soberana dos membros. Ou seja, de Gaulle propunha uma política externa bastante soberanista para a França.
A gente pode explicar um pouco mais que De Gaulle não era contra a integração, mas sim contra a lógica federativa da integração. Ele defendia uma lógica de Estados Unidos da Europa, um projeto integrador em bases confederativas. Os Estados europeus deviam ser soberanos e independentes, unidos em torno de uma integração econômica, mas não em bases supranacionais. A França, na década de 60, vai rejeitar a proposta de se passar pelo processo de humanidade para uma maioria qualificada. Se esse projeto passasse na década de 60, retiraria o poder de veto dos Estados. Assim, a França não poderia se defender dos desmandos dos membros da comunidade europeia. A França também vai rejeitar a lógica de autofinanciamento das comunidades. De Gaulle queria que os Estados continuassem mantendo a dependência das comunidades em relação aos Estados. E agora o ponto mais importante é que Charles de Gaulle também rejeita a entrada do Reino Unido na comunidade. Por 2 vezes, o Reino Unido fez o pedido e em ambas ocorreu o veto francês. As razões para tanto são 2. De Gaulle tinha a resistência e influência dos Estados Unidos no mundo. Ele retira a França do comando militar da OTAN. A França só vai retornar com Sarkozy. Ele achava que a entrada do Reino Unido representava a entrada da influência dos Estados Unidos na Europa e temia assim a influência das relações atlânticas, ou seja, dos Estados Unidos e do Reino Unido. Na década de 60, como síntese, não há aprofundamento, ou seja, reforço do ponto de vista normativo e institucional, nem ampliação do processo de integração. É a única década que não houve nem aprofundamento, ocorrido pela resistência francesa, tampouco ampliação, nenhuma adesão de novos membros. É a década mais decepcionante para o processo de integração europeia. Isso só vai acabar em 69 com a renúncia de Gaulle. 2 termos que vocês têm que sempre utilizar quando vocês falam de União Europeia é o termo aprofundamento e ampliação. Aprofundamento é o reforço do ponto de vista, como eu disse, institucional do processo. E ampliação é a adesão de novos membros. Esse é um binômio para vocês estudarem sempre a União Europeia. Falarem tanto de ampliação quanto de aprofundamento. Agora, partindo para a década de 1970, a gente vai ver que ainda vai ser uma década ruim para o processo de integração europeia, porém não tão ruim como a década de 60. Por quê? Porque a França vai adotar uma postura entusiasta com os presidentes Georges Pompidou e Valéry Giscard d'Estaing em relação ao processo de integração europeu. A França vai querer o aprofundamento da integração europeia. Apesar disso, a década de 70 é um período muito ruim por conta da crise econômica. E o que nós temos de crise econômica na década de 70? Nós temos uma crise no sistema financeiro internacional. Essa crise também existe nos Estados Unidos. É só lembrar do grande déficit fiscal, o rompimento do padrão dólar-ouro causado principalmente pelo excessivo gasto da contenção do comunismo. E em 1973, o primeiro choque do petróleo. Essa crise econômica na Europa vai ser caracterizada pelos estudiosos como a eurosclerose, a estagnação econômica que leva ao desemprego, a paralisia na economia europeia e assim por diante. E essa eurosclerose vai levar a um europessimismo, ou seja, ninguém estava acreditando muito no futuro do processo de integração europeu. Esse contexto internacional conturbado também vai levar para uma procura da saída para a crise em bases individuais e não em bases comunitárias, mais ou menos o que a gente viu depois de 2008 com a crise financeira. Porém, qual é o dado relevante da década de 73? Apesar da França de Georges Pompidou e Valéry d'Estaing e a Alemanha de Willy Brandt tentarem preservar o processo de integração, a crise econômica impediu vários avanços, impediu vamos usar aquela palavra-chave, o aprofundamento, mas não impediu a ampliação. Por quê? Porque em 1973, e esse dado é bastante importante, a gente vai ter a entrada de Reino Unido, Irlanda e Dinamarca. Ou seja, a Europa dos 6, França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo vai passar a Europa dos 9, agora com a entrada de novamente Reino Unido, Irlanda e Dinamarca. Como resumo, a gente pode falar que na década de 70 não houve aprofundamento, mas houve ampliação. Isso é importante. Agora falando um pouquinho da década de 80, ao contrário do que ocorreu aqui na América Latina, que a gente caracteriza a década de 80 como a década perdida, os anos 80 foram muito bons para a Europa. Por quê? Porque é uma conjuntura extremamente favorável à ideia de integração. Você vai ter a entrada de mais 3 membros, a Grécia em 1981, a Espanha e Portugal em 86. Ou seja, a Europa passa dos 9 para 12 membros. Os 3 estados não entraram antes, eu estou falando da Grécia, da Espanha e Portugal, pois estavam em processo de transição democrática. Esses países auferiram grandes benefícios econômicos e durante 30 anos houve um verdadeiro milagre econômico para esses países. A gente pode lembrar que a Espanha passou de um país agrícola para um país moderno e competitivo. Em 1986, esse é um dado importante, a gente tem o Ato Único Europeu.
Esse Ato Único Europeu de 86 ele vai entrar em vigor em 87. Ele reúne e sintetiza em um só documento os principais dispositivos dos tratados anteriores. O Ato Único Europeu simboliza o relançamento do processo integrador. Isso é importante. Ele relança o processo integrador após 2 décadas muito ruins. Esse Ato Único Europeu já sinaliza para uma política externa de segurança comum. Ele retoma o objetivo de um mercado comum, colocando como data final 1992. Recupera o espírito integrador. Relançamento após 2 décadas ruins. E a Europa ainda está com 12 membros. Para fazer aquele resumo, década de 80 a gente teve ampliação, ou seja, entrada de Grécia, Espanha e Portugal, e aprofundamento, que como vimos é o Ato Único Europeu. Bom, os anos 90 vai ser de fundamental importância no estudo da integração europeia, porque em 92 nós vamos ter o Tratado de Maastricht. O Tratado de Maastricht, como todos sabemos, cria a União Europeia, e o tratado também vai estabelecer 3 pilares. Essa vai ser a estrutura temporária do bloco. O primeiro é o pilar comunitário, ou seja, tem um caráter supranacional. Um exemplo de pilar comunitário é o comércio. A União Europeia, como sabemos, atua como ator único e coeso na Organização de Alto Comércio. O segundo pilar é o pilar da PESC, a Política Externa de Segurança Comum. Ele vai ter um caráter intergovernamental. Preserva-se a vontade soberana dos Estados nesses assuntos, ou seja, política externa de segurança, pois são temas sensíveis. E o terceiro pilar é o pilar da cooperação policial e judiciária. Ele tem um caráter intergovernamental, embora haja uma Europol ou uma Corte Europeia de Justiça. Nenhuma paira acima dos Estados, tampouco paira acima dos Supremos Nacionais. A Corte Europeia julga sempre que eles estiverem violando as normas comunitárias, mas a Corte não está acima das Cortes Nacionais. A Europol busca uma cooperação entre as polícias nacionais. Bom, em 95 a gente vai ter a entrada de 3 novos membros, a Suécia, a Finlândia e a Áustria. Agora são 15 membros na União Europeia. A Suíça, a Noruega e a Islândia vão decidir ficar de fora, e o resto da Europa Ocidental, a gente falando assim dos países mais significativos, já serão membros da União Europeia. Em 97 a gente vai ter o Tratado de Amsterdã. Esse tratado amplia o tratamento de temas sociais, incorporando o Acordo Schengen às normas comunitárias. O Acordo Schengen é de 1985 e prevê a suspensão do controle fronteiriço e também a livre circulação de pessoas. Na sua origem, era um tratado extracomunitário que estava fora das comunidades europeias. Só em 97, o Acordo Schengen será incorporado às normas comunitárias. A partir de 97, a livre circulação de pessoas será uma das características da União Europeia. Apesar disso, alguns estados ficam de fora. Reino Unido e Irlanda, como sabemos, são estados insulares, portanto, seria mais difícil para eles controlarem suas fronteiras. Esse Tratado de Schengen não é obrigatório por ser um acordo extracomunitário na sua origem. Um exemplo disso é a Suíça, Noruega e Islândia aderiram ao longo dos anos ao Acordo Schengen, embora não sejam membros da União Europeia. Além disso, em 97 a gente vai ter o Pacto de Estabilidade, é uma espécie de acordo preparatório para o lançamento da moeda única. Ele previa metas macroeconômicas a serem cumpridas para a adoção do euro. 3 estados decidem ficar de fora do euro. Quais são esses estados? Reino Unido, Suécia e Dinamarca. Há um apego histórico e cultural às suas moedas. A gente pode pensar o caso da coroa sueca e dinamarquesa. Além disso, no Reino Unido há um orgulho muito grande quanto à Libra. Dos 12 países que se comprometeram com o euro, apenas a Grécia não conseguiu cumprir as metas do prazo, que é de 99. Ela só vai fazer isso em 2001. Ou seja, só recapitulando, o euro vai nascer em 99, mas só vai circular a partir de 2002. É uma instância supranacional. Em 98 também é importante lembrar que se estabelece o Banco Central Europeu na cidade alemã de Frankfurt. Bom, nos anos 2000 a gente vai ter em 2001 o Tratado de Nice. Esse vai ser um tratado que vai promover ajustes para preparar a União Europeia para uma grande ampliação em direção ao leste europeu. Além disso, é importante falar um pouco da estrutura da União Europeia e como funciona o processo decisório. Basicamente, você tem tais órgãos. Você tem o Conselho da União Europeia, que é o órgão mais importante da estrutura institucional da União Europeia. Ele é composto por um ministro de Estado de cada Estado, variando por tema discutido. É o órgão decisório da União Europeia. Ele representa o interesse dos Estados. Além disso, nós temos a Comissão Europeia, que é o órgão mais ativo dentro da estrutura institucional da União Europeia. Ele tem 3 funções.
Ele tem a iniciativa legislativa, ou seja, ele apresenta e elabora propostas a serem apreciadas pelo Conselho. Ele também é o órgão executivo da União Europeia, ou seja, ele executa as decisões. E ele também é o guardião dos tratados, ou seja, ele fiscaliza a observância das normas da integração. Nós também temos o Parlamento Europeu, que representa o cidadão. O Parlamento Europeu ele tem eleições diretas desde 1979 e hoje ele também é um órgão decisório, ele age em codecisão com outros órgãos. Além disso, vocês vão ver falar do Conselho Europeu. O Conselho Europeu não tem nada a ver com o processo decisório. Ele funciona como uma espécie de cúpula da União Europeia, ele reúne-se de 6 em 6 meses, como a reunião de cúpula do Mercosul, todos os chefes de Estado e governo mais o presidente. Ele não decide nada, apenas um órgão de representação política com o objetivo de dar orientação de caráter político para o futuro do processo de integração europeu. Bom, prosseguindo o estudo dos anos 2000 e 2004, a gente vai ter a entrada de 10 novos membros. Quais são eles? É a Polônia, a Hungria, a República Tcheca, a Eslováquia, a Eslovênia, a Lituânia, a Letônia, a Estônia, Malta e o Chipre. Vocês não precisam decorar o nome de todos esses países, mas apenas lembrar que foi uma expansão em direção ao leste. De 15 membros, a União Europeia vai passar para 25 membros, vai ser a maior ampliação da história em um só ano. Em 2007 a gente vai ter a entrada de 2 novos membros, Romênia e Bulgária, e em 2013 a entrada da Croácia. Desses novos membros, só 5 aderiram à zona do euro. A Eslovênia, que é considerada a Suíça do leste europeu, e depois a Eslováquia, Estônia, Malta e Chipre. Hoje a zona do euro é composta por 17 membros. Alguns estados ficam fora do espaço Schengen. Chipre não foi aceito por ser dividido no meio entre Grécia e Turquia. A Romênia e a Bulgária também não entraram. O caso emblemático que pode aparecer na prova de vocês é a Turquia. Ela oficialmente requeriu a adesão da União Europeia a Comunidade Europeia, em 1987. Essa adesão só foi protocolada em 2004 e em 2005 começaram as negociações efetivas. Há problemas graves para a entrada da Turquia. Do ponto de vista histórico e cultural, sempre esteve mais voltada para o Oriente. 99% da população turca é muçulmana. Do ponto de vista geográfico, só 3% do território está na Europa. O resto está para além do Estreito, na Ásia. O país faz fronteira com Irã, Iraque e Síria. Turquia tem uma enorme população e o critério na União Europeia hoje em dia é a maioria qualificada, ou seja, a Turquia poderia, de certa forma, comandar os destinos da integração. Além disso, você tem um problema da política de direitos humanos na Turquia. Outro fator que impede a entrada, que aumenta a resistência à entrada da Turquia, é o medo do eletricista turco, como é propagado na mídia europeia. É o medo da imigração turca. E se você pensar nos países, a França é contra. Por quê? Porque ela tem medo da entrada de turcos na França. Além disso, ela acha que a Europa pode perder um pouco da sua identidade ocidental. Mas o Reino Unido é a favor e a Alemanha tem uma posição intermediária. Porque a Alemanha tem uma posição intermediária, ela reconhece os ganhos econômicos que a Europa teria, mas ela tem uma população de 3 milhões de turcos na Alemanha. Em 2000, a gente vai ter a tentativa frustrada do Tratado Constitucional Europeu. Era uma iniciativa que queria fortalecer do ponto de vista normativo a integração europeia. Ela precisaria da ratificação de todos os membros da União Europeia para entrar em vigor. Ela foi rejeitada tanto na França quanto na Holanda em 2005. Ganhou um não. Qual a razão do não? Em 2005, a gente pode lembrar que a França enfrentava uma grande oposição ao governo Chirac, que fazia campanha pelo Sim, que estava limitando o welfare state na França, ou seja, o estado de bem-estar social. Além disso, o tratado falava em número de comissários em determinados períodos. A Alemanha e a França não teriam representação, então a população da França ficou bastante reticente quanto ao Tratado Constitucional Europeu. Além disso, ela criava o cargo de Ministro de Negócios Estrangeiros, uma espécie de chanceler da União Europeia. Ela pontuava o aumento do número de membros. Já havia o temor na época do encanador polonês. Esses termos, eletricista turco, encanador polonês, ou seja, a população europeia no contexto de crise estava bastante reticente quanto à expansão. E o Tratado de 2005 foi negado. Agora a gente vai falar dos último tratado de alguma importância, é o Tratado de Lisboa de 2007. Ele foi concluído em dezembro de 2007 e ele precisava também da ratificação de todos os membros para entrar em vigor. Quando a gente falou do Tratado Constitucional Europeu, que não foi aprovado, de 2005, vários estados elegeram a ratificação popular, ou seja, plebiscito, para ser aprovado. Isso não ocorreu com o Tratado de Lisboa. Para o Tratado de Lisboa não ter o risco de ser novamente rejeitado, ele foi apresentado como um tratado reformador, que alteraria os tratados de Roma
como também o Tratado de Maastricht. Dessa forma, ele dispensaria a ratificação popular. Esse processo de ratificação foi bem mais fácil porque ele só passaria pelos parlamentos. O único país que teve consulta popular para aprovação foi na Irlanda. Em 2008, a Irlanda disse não. Então, o Tratado de Lisboa, em 2008, não entrou em vigor, mas novamente, em 2009, a Irlanda fez uma nova consulta e foi aprovado, porque a Irlanda ficou com medo de ficar sozinho. Então, ele entra em vigor, o tratado é de 2007, mas ele entra em vigor em dezembro de 2009. E quais são as previsões do tratado? Primeiramente, o tratado confere personalidade jurídica para a União Europeia e ele também extingue a lógica e linguagem comunitária. A personalidade jurídica existia nas comunidades europeias. O Tratado de Lisboa também vai afirmar que a legitimidade da integração está nos Estados e no cidadão. É uma tentativa de diminuir o chamado déficit democrático. Por exemplo, em 2009, apenas 25% da população votou para as eleições no Parlamento Europeu. Cria-se iniciativa popular, um pouco parecido com o que a gente tem na Constituição do Brasil, ou seja, 1 milhão de assinaturas de um número representativo de Estado, o povo pode elaborar propostas. Você tem um fortalecimento do Parlamento Europeu, você tem a Carta de Direitos Fundamentais, que vai ser anexada ao Tratado de Lisboa. A Polônia, por não reconhecer a união civil de homossexuais, não aceita essa Carta de Direitos Fundamentais, mas ela está apenas um anexo do Tratado de Lisboa, então ela não interfere no Tratado de Lisboa como um todo. O Reino Unido, como não reconhece o direito de greve, também não assinou a Carta de Direitos Fundamentais, apenas o Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa também vai extinguir os pilares de 92 e vai criar 3 tipos de competência. A competência exclusiva da União Europeia, que é na área de comércio, concorrência e união aduaneira, que é apenas da União Europeia. A competência partilhada, que tem a competência do Estado, mas a partir de uma lógica de subsidiariedade, pode ser compartilhada com a União Europeia. Um exemplo é a agricultura, energia e meio ambiente e a competência de apoio. O Estado tem a competência e não pode compartilhar com a União. O máximo que ele pode fazer é receber o apoio da União Europeia. O exemplo é a indústria, cultura e educação. Também vai aumentar os temas votados por maioria qualificada e cria 2 cargos. Tratado de Lisboa. Isso é importante. Você tem a criação do cargo de presidente do Conselho Europeu e do alto representante para a política externa e política de segurança.